podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Há uma alimentação específica para os desportistas? Faz sentido adotar regimes nutritivos especiais para fazer exercício físico e praticar desporto? E mesmo que só se faça um jogo de futebol com os amigos ao fim de semana? Olá, eu sou a Graça Rosendo e este é o podcast Hospital da Luz. Podcast com os nossos especialistas em exercício, saúde e performance. Desta vez abrimos logo o jogo. É para aproveitar bem o tempo que temos com o nosso convidado neste novo episódio do Sportcast. Hoje falamos de nutrição e desporto. E há tantas perguntas para fazer. Olá João, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite. Para estar aqui connosco, claro. Muito bem, obrigado eu e desde já também renovo o agradecimento pelo convite. Não, nós, enfim, vamos com certeza aprender muito consigo e ganhamos todos. Bom, João Almeida Lopes, vamos fazer a apresentação, é nutricionista e faz a consulta de nutrição do desportista no Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz, Lisboa. Tinha que estar aqui neste podcast, naturalmente. Na dúvida, aviso já que é só aceder às marcações pela app MyLuz e marcar. É muito fácil. João, tudo o que tem a ver com a alimentação tem hoje uma relevância muito especial. Nós vivemos rodeados de informação, se calhar muita dela errada, muita dela escassa, enfim, escassa em termos de validade, conteúdos validados, sobre o que é que faz bem, o que é que faz mal comermos, sobre o que é que devemos comer se estamos doentes, o que é que não devemos comer se estamos saudáveis, enfim. Há tanta coisa, como é que nós nos orientamos aqui? Imagino que a associação entre nutrição ou alimentação e desporto também seja uma coisa mais ou menos explosiva. Vai-me dizer se é ou não é. E tentar visualizar as suas consultas, vê-lo a falar de hidratos de carbono, de bebidas energéticas, foram as coisas que me saltaram imediatamente no Google quando eu comecei a fazer pesquisa sobre este tema. Deve haver tanta coisa, mas a minha pergunta para começar é: há uma nutrição desportiva? Os atletas devem comer diferente das pessoas normais, como eu, que não sou atleta, ou não? Bom, começar por dizer que não vamos inventar alimentos, os alimentos são sempre os mesmos, certo? Claro, claro. E como tal, eu diria que a alimentação do desportista acaba por ser semelhante a uma alimentação dita normal. O que é que muda? Mudarão as exigências, mudarão os timings da ingestão de certos nutrientes, mudará o uso de eventuais suplementos alimentares, porque as necessidades poderão ser superiores. Muitas vezes temos que pensar em atletas recreativos versus atletas competitivos. Temos atletas que se dedicam exclusivamente à prática desportiva, temos atletas de elite que têm outros trabalhos, inclusivamente, portanto a rotina de alimentação acaba por mudar e ser mais desafiante, certo? Portanto há mesmo uma nutrição do desportista. Podemos dizer que sim, que há mesmo uma nutrição do desportista, quanto mais não seja por estas particularidades de timing, de exigência superior, de necessidades superiores, na verdade. E de quantidades e de eliminar alguns produtos em vez de outros, ou algumas substâncias, ou alguns ingredientes. Certo, eu diria que dentro de uma alimentação saudável, diria que acaba por ser equivalente a uma, vou chamar-lhe uma dieta normal, peço desculpa, mas sim, de facto não há aqui nada de particularmente diferente. O que é que muda? Termos alguns cuidados, alimentos, por exemplo, que têm uma digestibilidade mais difícil devem ser retirados no período pré-treino ou no período pré-competitivo. Existem atletas, inclusivamente, que competem no período da manhã e que podem não sentir-se confortáveis em fazer uma refeição prévia, certo? E portanto temos que pensar aqui noutras estratégias. E nesse sentido, sim, existe uma estratégia de nutrição desportiva. Ok. Atua sempre em contexto não é de medicina desportiva, mas em contexto de desporto, de pessoas que fazem exercício físico, mas atua numa perspectiva de longo prazo. Já me disse aqui o pré-treino. Há momentos em que tem que intervir e que exigem indicações específicas só para aquele momento. Como é que é? Na verdade, como é que é o seu trabalho? Esta é a minha pergunta. Exato. Bom, começar por dizer que a nutrição desportiva, na verdade, como a conhecemos, é uma modalidade, entre aspas, da nutrição clínica, certo? Portanto, a nossa base é sempre uma intervenção clínica. A partir daqui, existem momentos específicos, com certeza, e que temos que intervir diretamente. Uma intervenção mais direta, assim, de repente, que me possa lembrar, é uma intervenção, por exemplo, numa modalidade, num desporto de equipa, onde eu posso intervir, por exemplo, ao intervalo, a pensar já no que é que pode acontecer na segunda parte. Exemplo, eu posso pensar numa estratégia ao intervalo de um jogo de futebol que me permita, se calhar, pensar
num jogo que tenha prolongamento para além dos 90 minutos. Certo. Portanto, ter intervenções aqui podem significar a médio prazo, mas naquele momento, que tenha aqui mais, que garanta a minha performance, que diminua o meu tempo, que aumente, neste caso, o meu tempo até à fadiga, por aí. Porquê é que o procuram mais? Atletas que perderam, que aumentam de peso de repente ou que reduzem de peso e precisam de mais? É pessoas que sentem mesmo necessidade de alterar alguma coisa no seu regime porque a sua performance, por exemplo, não está a ser aquela que desejam? O que é que leva gente do desporto ou gente que tem vontade de fazer desporto à sua consulta? Por regra. Por regra. Falando aqui um bocadinho da experiência corrente na minha consulta aqui no Hospital da Luz. A maioria das pessoas são atletas, não diria amadores, mas são atletas recreativos, portanto, na maioria dos casos não têm exigência competitiva, não têm uma equipa a quem dá satisfações, por exemplo, em termos de performance, mas têm muitas vezes objetivos pessoais que querem cumprir, então competem até mesmo consigo próprios. E dito isto, eu diria que é muito para esses que estamos a falar aqui. Exatamente, será um bocadinho por aí, objetivos pessoais, certo? Eu quero reduzir o meu tempo na maratona, quero ir em outubro a uma maratona X ou Y e quero reduzir o meu tempo, ou quero pelo menos conseguir cumprir esta distância. E aqui neste cenário acontece muito frequentemente, vou dar o exemplo da maratona novamente, atletas que não sabem o que comer intra-treino, intra-prova, porque é preciso lembrar que são provas com reabastecimentos durante a prova e muitas vezes a organização da prova, muitas vezes não, na maioria das vezes a organização da prova coloca no seu website da organização, coloca as zonas de reabastecimento, o que é que estará disponível. Então uma coisa que podemos fazer e que alguns clientes procuram é fazer o planeamento desses reabastecimentos, a quantidade que temos que fazer, o que é que vamos utilizar, porque existem vários itens disponíveis, existe bebida desportiva, existem géis com hidratos de carbono, etc, etc. E estudar aqui a nossa estratégia para um decorrer de prova sem minimizando aqui a fadiga. E, enfim, eu não tenho nenhuma experiência disto e quero começar a treinar porque daqui a um ano quero estar a conseguir fazer uma maratona. Se é possível isto, enfim, estamos provavelmente a viajar no mundo utópico. E por que não? Não sei. E vou procurá-lo, enfim, vou procurá-lo assim, vou procurar, enfim, as restantes valências, especialidades que há no Centro de Medicina Desportiva, porque estou apostada em fazer, enfim, uma abordagem completa para me preparar como deve ser. E chego assim e digo: minha alimentação é normalíssima, não vou ao McDonald's, mas gosto de saladas, mas também gosto de bifes com batatas fritas e como 3 vezes por dia, mas quero correr. Quero começar a correr e quero começar a correr e fazer uns bons quilómetros a correr. Do ponto de vista da nutrição, o que é que eu tenho que fazer? Bom, na verdade, uma nota que eu gosto de Não estou a pedir uma consulta porque isto não vai acontecer. Naturalmente. Mas já agora. Mas por que não? Mas primeiro começar pelo. Não quero dizer que é o básico, mas eu acho que é fundamental. E muita gente incorre neste erro. Isto para perceber que tipo de alimentos fazem o quê, na verdade. Exato. É isso que eu quero saber. Mas dizer primeiro que fazer uma preparação deste género não começa 2 meses antes de uma maratona. Eu certo? falei em um ano, já aprendi alguma coisa. Vamos aqui a médio e longo prazo. E dito isto, o que é que queremos em termos alimentares? Queremos perceber como é a calendarização do treino, e esta parte o profissional do treino acaba por calendarizar e a pessoa tem que de facto cumprir este Portanto, eu já treino. teria que ir ter consigo com algum plano de treino, é isso? Seria conveniente, sim, para termos aqui alguma ideia de o que é que está a ser gasto, o que é que eu tenho que repor e quais é que são as minhas preocupações para que esta pessoa possa continuar a treinar sistematicamente, dia após dia, e evoluir no seu treino de forma a chegar à maratona com performance, certo? E aqui entra novamente aquele ponto que falámos, que é a maioria destas pessoas trabalha, tem um horário de trabalho comum, o treino não é a sua profissão. Eu tenho a certeza que lhe diria que adoro gelados, por exemplo. Por exemplo, gelados em termos de performance. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Acho que já não vai Podemos acontecer pensar maratona na minha vida. O que é que acontece? Acontece que no pós-treino muitas vezes as pessoas permitem-se: eu treinei, eu gastei, eu posso fazer aqui este exagero. Não podem. Não diria tanto que não podem, diria mais que não devem. Não sendo fundamentalista, mas se eu estou à procura de performance e tenho um objetivo para cumprir daqui a X tempo, então o trabalho tem que começar a ser feito hoje. Ok, mas então está a orientar-me para eu durante o próximo ano me preparar para fazer a maratona. Já tenho um plano de treino, já fui à consulta com o fisiologista do exercício aqui no Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz de Lisboa.
já fiz, enfim, a volta dos especialistas que eu devo consultar e agora estou consigo. O que é que me vai dizer? Muito bem, começar por primeiro avaliar a nossa composição corporal, certo? Pelo menos este é o procedimento usual em consulta. Depois, se percebemos objetivos, depois percebemos o que é que vamos fazer em termos de calendarização de treino, perceber em termos de composição corporal como é que estamos. Porque pode ser preciso ou pode ser vantajoso eu ter menos peso para transportar comigo durante 4 horas. Certo? Claro. E nesse sentido poderá ser vantajoso numa fase inicial até fazermos alguma redução de peso. Ponto número 1. Avaliação e tentar manter aqui uma composição corporal adequada. Ponto número 2, desenhar o plano alimentar de acordo com as necessidades que vamos antevendo. E aqui é perceber muito bem, esta pessoa treina 4 vezes por semana, realiza treinos de 90 minutos. Então eu vou adequar a minha nutrição para 90 minutos de treino mais as necessidades da pessoa base. Exemplo, o seu gasto enquanto pessoa, certo? Todos nós temos um metabolismo basal, uma energia que gastamos em repouso. Vou adicionar o que esta pessoa gasta no seu trabalho, pode ser um trabalho mais sedentário, um trabalho mais ativo, mais físico, e depois, claro, vou acrescentar aqui o meu gasto com o treino, certo? Portanto, esta é a minha abordagem em consulta, fazer corresponder o que eu gasto às minhas ingestões alimentares diárias. Agora vou-lhe fazer perguntas mais específicas. Qual é que é a sua abordagem? Já percebemos um bocadinho com os atletas profissionais, atletas, enfim, atletas de alta competição versus atletas de lazer. Esta diferença. E a outra que eu acho que também dirá ainda mais às pessoas. Jovens, homens, mulheres. Há diferença, ou séniores e jovens, homens, mulheres. Há diferença também nestas abordagens, do ponto de vista da nutrição, quando pessoas dentro destas características o procuram para falar do que devem ingerir como praticantes de exercício físico e de um desporto. Absolutamente. Aliás, temos tido bastante procura e fico muito feliz por dar essa resposta por parte de pais preocupados se estão a dar uma alimentação correta aos seus filhos e filhas que são, ao fim e ao cabo, muitas vezes atletas de elite, que têm uma exigência competitiva grandíssima. Temos miúdos e miúdas que fazem treinos bidiários com alguma frequência, treinam de manhã muito cedo, treinam à tarde muito tarde, têm aulas pelo meio, muitas vezes têm educação física também. Temos um gasto energético muito grande. E felizmente existe por parte dos pais essa preocupação e temos tido bastantes pais a procurar-nos e eu fico muito feliz por podermos ajudá-los porque acredito que seja uma zona cinzenta para quem não tem informação e que depois acaba por procurar informação e muitas vezes obtém desinformação, claro. Certo? Porque temos falta de informação validada. Felizmente cada vez mais temos informação bem fundamentada. Estamos aqui a dar um contributo também. Exatamente. E então de facto faz todo o sentido, porque os jovens têm necessidades acrescidas, não só pela rotina que podem ter sendo atletas de elite, mas também pela fase de crescimento em que se encontram. Certo? Eu não posso comprometer o meu crescimento. E, por exemplo, uma ingestão calórica insuficiente pode resultar em não só limitações no meu crescimento, mas também no meu desempenho mental. Certo? Claro. E muitas vezes em fadiga. E aqui a fadiga, novamente, não se prende só com fadiga física, prende-se também com fadiga mental. Desempenho escolar, humor também. Certo? Também é afetado, especialmente quando há uma restrição calórica sistemática. E assim falando, o atleta jovem acaba por ser uma procura por parte dos pais e ficamos muito, muito felizes por dar essa resposta. E gente mais velha e mulheres, são, enfim, públicos-alvos diferentes do ponto de vista da nutrição desportiva? São, com certeza. Falando aqui um bocadinho, talvez, da atleta feminina ou da praticante de atividade física feminina. Uma nota que eu gostaria de dar em relação a isso é que a nutrição desportiva é uma área em franco crescimento. Se calhar nos últimos 10 anos, se calhar não, garantidamente nos últimos 10 anos tivemos um crescimento muito grande em termos de evidência científica também. Certo. E a área da atleta feminina não é diferente, porque temos cada vez mais estudos na atleta feminina, por várias razões, porque podem existir especificidades na abordagem e porque temos cada vez mais mulheres atletas, o que é ótimo. É verdade, exatamente. Seja em modalidades de equipa, seja em atletas individuais, seja de que forma for. Entretanto, dizer também que na atleta feminina existem necessidades acrescidas por várias razões e acontece também com a atleta feminina jovem que muitas vezes em relação à imagem existe aqui alguma preocupação, certo? E a tendência será fazer uma
um aporte calórico insuficiente, certo? Eu vou-me restringir um bocadinho para manter a minha forma física. Certo. A forma, neste caso, estética, certo? Não necessariamente performance. E então existe também muito essa preocupação e nós tentamos dar essa resposta, educando para que, de facto, o que nos interessa é corresponder às necessidades e não ficar abaixo delas. Eu tenho que, falando bem e depressa, que tenho que comer tantas calorias quanto gasto. Se eu comprometer esta estratégia, eu tenho imediatamente quebra de performance e a médio e longo prazo pode-se ter outras complicações de saúde, como, por exemplo, em casos muito extremos, ter até baixa densidade óssea numa atleta jovem. Pois. Certo? E então isto é uma preocupação. Felizmente cada vez temos mais evidência e cada vez temos mais ferramentas com que atuar, com certeza. E é mais uma valência que exploramos aqui na consulta de nutrição do Hospital da Luz. E há uma outra ainda, que eu me lembrei agora e que tem a ver com... Eu conheço várias pessoas que são atletas, enfim, por lazer, mas são atletas e praticam e treinam todos os dias e que têm, por exemplo, patologias crónicas associadas. Eu estou a pensar na diabetes, enfim... Conheço, por exemplo, a Cláudia, que é uma professora da Nova e que tem doença inflamatória do intestino e faz, não sei se faz Ironman, mas faz algo do género e é uma mega atleta. Há também, com certeza que tem que haver, imagino eu, uma nutrição para este tipo de esportistas ou um cuidado e uma orientação cuidada para este tipo de esportistas, ou não? Existe, com certeza. Dando o exemplo, talvez. Porque é preciso associar aqui o treino, a exigência do treino com, enfim, as características específicas daquela pessoa que tem aquela patologia. Exatamente. Acontece com alguma frequência pessoas que começam a treinar com alguma seriedade após diagnóstico de uma determinada patologia. Ou seja, existe também aqui uma componente de adaptação ao treino. Fazem. Não só não desistem, como ainda acabam por aumentar um bocadinho, talvez, a carga de treino. Não sei se como mecanismo compensatório, mas o que é certo é que acabam por fazê-lo. E existem vantagens. Se for bom, exatamente. Existem vantagens. O que é que acontece muitas vezes na adaptação ao treino? Vamos assumir que é um utente que é diabético. Certo? Uhum. O que é que acontece? Quando eu aumento a minha carga de treino, eu posso ter outro tipo de necessidades, nomeadamente no que diz respeito ao consumo de hidratos de carbono, para a qual a minha terapêutica, seja um antidiabético oral, seja insulina injetável, seja o que for, não está adaptada. Então temos que ter este cuidado e aqui torna-se mais importante ainda avaliar necessidades e perceber se estamos a corresponder às necessidades, porque se ficarmos aquém, podemos comprometer aqui a saúde do nosso atleta ou da nossa atleta como resultado de uma hipoglicemia, etc. E o contrário também é verdade, certo? Claro. E então, sim, sem dúvida, temos que acompanhar aqui os nossos atletas com algumas patologias, não só para performance, mas também para manutenção do estado de saúde, que ao fim e ao cabo é o nosso objetivo. A consulta de nutrição desportiva não é apenas e só performance, é também, e em primeira mão, e em primeira prioridade, peço desculpa, a saúde. Muito bem. Certo? Algum conselho mais orientado e mais especial para quem pratica? Eu conheço várias pessoas que fazem isso. Vão jogar ao futebol ao fim de semana, uma vez por semana, com os amigos. Depois a seguir vão para a cerveja, etc. Vão reidratar. Mas imagino que nem sei se é necessário que essas pessoas tenham algum cuidado do ponto de vista do regime nutritivo, enfim, do que devem comer, pelo menos naquele dia, o que é que devem fazer? Sendo absolutamente honesto, eu creio que essas pessoas em particular o que deveriam fazer era ter uma rotina de exercício físico regular. Okay. Porque o que acontece frequentemente é: eu vou jogar futebol ao fim de semana e eu entusiasmo-me, certo? Eu sou aqui depois fico morto. O meu jogador fico morto, mas acima disso aumento muito o meu risco de lesão, porque eu não tenho preparação física, porque durante a semana não me alimento convenientemente, não durmo bem. Fumo, bebo, etc. E depois ao fim de semana quero ser um atleta e pelo menos penso como tal. Cristiano Ronaldo. Exatamente. E o risco de lesão aumenta significativamente. Estratégias alimentares para o minimizar, honestamente, não existem, mas entramos aqui numa estratégia de minimização de danos, onde eu diria que o que será conveniente é uma alimentação que não seja desconfortável, ou seja, que não cause nenhuma perturbação gastrointestinal, que não tenha nenhum peso no estômago, para que a pessoa esteja confortável a realizar o seu exercício. E sim, que coma alguma coisa para corresponder a este gasto. E depois do jogo? E depois do jogo, eu diria novamente que a tendência será reidratar, mas não apoio toda a metodologia de reidratar à base de cevada.
Ou seja, cerveja. Exatamente. Certo? Exatamente. João, há muitos mitos e, enfim, mais uma vez fui fazer alguma pesquisa, surgiram umas coisas mais extraordinárias, provavelmente porque eu, não sendo eu uma frequentadora típica de ginásios, não sei e não converso com pessoas que convivem com isso diariamente. Mas há aqui uma série de mitos e de ideias feitas sobre treinar e o que comer e o que ingerir para melhorar, enfim, o tónus muscular, para aumentar, para reduzir, enfim, descobri tantas coisas. Quer dizer, por exemplo, hidratos de carbono só se podem comer até às 18 horas. O que é que isto quer dizer nesta perspectiva enfim, de quem faz exercício? Isto é verdade? É mentira? O que é? Bom, na verdade, os hidratos de carbono não lhes importa que horas são. De momento eles não têm um despertador, não sabem exatamente que horas são, e o corpo muito menos. Mas dito isto, este tipo de mitos e este aqui dos hidratos de carbono até às 18 horas é utilizado maioritariamente por quem até faz alguma atividade física e pretende perder peso. Aqui a ideia é: eu não vou comer depois de X hora para não ganhar peso, porque ao fim e ao cabo depois vou dormir e depois não gasto energia, etc. O que, atenção, também não é absolutamente verdade. Nós não desligamos em absoluto, nós não desligamos da tomada à noite quando vamos dormir, certo? Existe aqui algum gasto associado e também existe alguma recuperação muscular a ser feita durante a noite. Portanto, não acho que devamos ser tão taxativos nesta abordagem de não comer hidratos de carbono ou não comer de todo a partir das 18 horas, mas parece haver alguma evidência a surgir neste momento. Uma vantagem em reduzir a quantidade? É isso? Não necessariamente. O que nos interessa basicamente é corresponder às necessidades, certo? Os timings depois vamos ajustando. E sim, claro, não será conveniente fazer uma refeição de grande volume antes de dormir. Não é confortável nem tão pouco vantajoso. Mas em relação a comer até X hora, há um ramo relativamente recente da nutrição, que é a crononutrição, que estuda os melhores timings, as melhores alturas do dia para comer, certo? Para fazermos aqui a nossa alimentação. E o que é certo é que parece apontar para haver alguma vantagem em não comer até muito tarde. Portanto, é um mito, absolutamente, não comer hidratos de carbono depois das 18, mas poderá haver aqui algum fundo de verdade em termos cuidado com aquilo que comemos e a que horas comemos. Okay. Dito isto, é uma área em desenvolvimento, portanto, tal como muitas coisas ainda na não nutrição há nenhuma, exatamente, não há nenhuma evidência. Exatamente. Os suplementos alimentares são positivos ou não? Positivos, sim. Não são a nossa salvação para cumprir os nossos objetivos e espero que isto fique claro. Usam-se normalmente para quê? Neste contexto? Neste contexto de nutrição desportiva, vamos falar aqui de 2 ou 3 que são mais prevalentes. Antes disso, se calhar dizer que uma das preocupações será procurar alimentos que sejam certificados. Existem certificados de qualidade de fabrico, certificados antidoping e etc. E é algo que também fazemos em consulta, é dar esta explicação, quer a atletas adultos, quer a atletas jovens que vêm acompanhados dos pais, que têm muitas dúvidas sobre suplementação. Os filhos muitas vezes sabem mais que os pais, porque fizeram a pesquisa. E então, primeiro preocupar com a questão de segurança, certo? Depois preocupar em o que é que de facto tem efeito ergogénico e de performance. De uma forma muito, muito geral. Existem mais suplementos que têm efeito para a performance, mas de uma forma muito prática é utilizado com frequência a proteína do soro de leite, a cafeína e a creatina, certo? Okay. E estes 3 acabam por ser os de uso mais frequente. A proteína todos acabamos por conhecer, até porque temos uma panóplia de alimentos reforçados em proteína hoje em dia no mercado, e aquilo não é mais do que um acréscimo de proteína que pode ser muito conveniente, até mesmo para quem não consiga fazer refeições, para dar ali uma... São aqueles iogurtes agora. Por exemplo, sim. Exatamente. Okay. Iogurtes, pudins proteicos, barras proteicas, por aí fora. Sempre selecionando, lá está, a qualidade, a segurança. Exatamente, isso mesmo. Depois, a cafeína também será aqui um excelente exemplo, que é usado como substância ergogénica. Mais de 90% da população consome cafeína ou está exposta à cafeína de uma determinada forma ou outra, e é um suplemento que pode ser ajustado de forma muito prática e relativamente fácil. Mas que efeito é que tem a toma desses? Toma-se quando? Antes do exercício? Por exemplo, a cafeína, nós primeiro temos que ajustar a cafeína ao nosso peso, certo? As guidelines habitualmente apontam para entre 2 mg por quilo de peso e 6 mg por quilo de peso. Okay. Dou-vos um exemplo prático. Muitos de nós temos máquinas de café em casa baseada em cápsulas, certo? Isso. As cápsulas têm, por norma, cerca de 50 mg de cafeína. Okay. Ora, para uma pessoa que pesa 50 kg, se eu beber 2 cafés, cada um com 50 mg de cafeína, eu faço 2 mg por quilo. É este tipo de cálculo que queremos fazer em consulta para corresponder às necessidades. O timing, habitualmente recomendamos cerca de 60 minutos antes do exercício. Ok.
para vermos aqui algum efeito na performance, que pode variar desde tempo até à fadiga, que pode aumentar ligeiramente, a coordenação aumenta, a percepção à nossa volta também melhora. Por exemplo, um jogador de futebol que se está a adaptar à posição do colega no terreno, portanto eu reajo aos estímulos à minha volta. A cafeína pode ajudar também nesse sentido. Ok. Bebidas energéticas também é todo um mundo de, enfim, de coisas. Eu nem sei como dizer, não é? Mas são úteis, são aconselháveis, são aconselhadas por si. Tem o seu lugar, mas talvez tenhamos que fazer aqui uma distinção entre bebidas energéticas e bebidas desportivas. Uma bebida energética, por defeito, será uma bebida que tenha algum. Será tem aqueles suplementos de que falou? A cafeína, por exemplo, exatamente, baseados em cafeína. Tem o seu lugar. Podem ser utilizados num pré-prova, num pré-treino, etc. Sem dúvida. Há que filtrar os restantes ingredientes que estas bebidas contêm. Muitas vezes são açúcares em quantidade muito significativa e com muito pouca qualidade. Portanto, poderão ter o seu uso pontual se tivermos atenção à restante composição, neste caso da bebida. Bebidas desportivas habitualmente são mais vocacionadas para desportistas, certo? Okay. Ou seja, o que acaba por acontecer? Têm açúcares que utilizamos em grande parte no desempenho desportivo, mas têm vários tipos de açúcar. Frutose, maltodextrina, etc. E interessam-nos porque interessa-nos porque a longo prazo eu vou utilizando estes tipos de açúcares no decorrer da minha prova. Certo? Não me interessa necessariamente um açúcar de utilização muito rápida. E as bebidas desportivas estão adaptadas para isso. Não só isso, como também têm a concentração de açúcares e minerais numa concentração semelhante à do organismo, e então permite uma adaptação mais fácil. Portanto, o João é capaz de dizer, quando tem na sua frente alguém que faz um determinado tipo de treino, que bebida desportiva é que deve... Exatamente. É que ele deve tomar em que momento do seu treino, antes ou durante ou depois. Podemos voltar ao exemplo que falámos logo de início da maratona, onde estão bebidas desportivas disponíveis. Ok. E previamente nós vemos a composição daquela bebida desportiva e adequamos ao que estimamos que vai ser a necessidade do atleta naquele momento. Há alimentos maus e alimentos bons para um atleta, para alguém que faz exercício físico? Sem dúvida, mas aqui vou ser um bocadinho mais generalista e dizer que há alimentos, certo? Okay. E que devemos todos ter algum cuidado com a nossa alimentação, e alimentos saudáveis para a população em geral, por norma, também são saudáveis para o atleta. E maus para o atleta? E maus para o atleta também. É? Mas quer dar algum exemplo? Concretamente, não creio que haja assim alimentos maus. Okay. Existem confecções más. Certo? Os métodos de confecção são importantes. Por exemplo, uma confecção feita com alguma gordura, ainda que seja só eu cozinhar o meu ovo ali com um bocadinho de manteiga, pode ter aqui alguma influência em termos de digestibilidade, certo? E existem muitos atletas que logo pela manhã acabam por comer ali 1 ou 2 ovos, um alimento com algum teor de proteína com muita qualidade, e então faz sentido. Não com gordura. Não com gordura. Faz sentido também ter atenção à qualidade dos hidratos de carbono que eu ingiro. Eu vou privilegiar hidratos de carbono, privilegiar, por exemplo, um pão tendencialmente mais escuro versus um pão tendencialmente mais claro, mais branco. Isto, claro, dependendo também do timing em relação ao treino, mas isto também é verdade para a população em geral. Certo? Portanto, eu diria que é muito equivalente. Ok. E fazer exercício em jejum é mais eficaz? Foi outra das coisas que eu encontrei nestas minhas pesquisas dos mitos alimentares dos atletas. Não creio que haja alguma vantagem significativa em fazê-lo. No entanto, há muita gente que o faz por conforto, porque não gosta de treinar de manhã tendo comido antes. Porque não é confortável, certo? Vamos supor que eu vou correr 1 hora imediatamente após ter comido o meu pequeno almoço, por muito bom que seja, aquelas papas de aveia ótimas com hidratos de carbono de qualidade, fantástico. Mas e não corro o risco de ir para o lado por não ter nada no estômago? Isto é, enfim, gente básica a falar. Poderá acontecer. Provavelmente era o que a minha avó me diria, não é? Exatamente. Poderá acontecer eu não ter nutrientes suficientes nas minhas reservas, no músculo, no sangue, certo? Para utilizar no desempenho do meu treino. Nesses casos, o que é que podemos fazer? Podemos pensar na nossa refeição anterior, do dia anterior, a última, a fazer aqui algum reforço para maximizar as minhas reservas de glicogênio muscular, de açúcar no músculo, para que de manhã tenha mais algum conforto em treinar em jejum. Portanto, reforçar com determinado tipo de substâncias a última refeição do dia anterior e não obrigar-se a comer, nem que seja um ovo cozido, enfim, não faço ideia o que é que tu dizes. Exatamente. É isso? Por aí, sim. Ok, Exatamente. muito bem. Falta-me algum mito que acho que é relevante
não sei, tipo restrições calóricas versus perder peso, Certo. qualquer coisa deste género. Bem, dizer, se calhar em relação a esse tema, porque é importante, e creio que existem muitas pessoas que até nos podem estar a ouvir que acabem por se identificar com isto. Todos nós, pela nossa rotina de vida e etc., a nossa tendência é termos um bocadinho mais de peso do que seria talvez a norma ou do que seria indicado para performance. E tendo isso em conta, muitas vezes caímos no erro de fazer uma restrição calórica que é maior do que deve ser na verdade. Ou seja, há bocadinho deu este exemplo exatamente. A propósito das atletas femininas, das por exemplo, miúdas mais novas. Não é? Vamos supor que o gasto energético de uma atleta desse género, vamos supor que o seu gasto energético diário são 2.600 calorias, por exemplo. Okay. Se esta atleta consumir só 1.000, na tentativa de manter o peso baixo, na tentativa de portanto, cumprir com os seus objetivos também, é muito pouco provável que vá ter algum tipo de desempenho desportivo. A perda de peso poderá acontecer, mas não será certamente com qualidade. Vamos acabar por perder massa muscular e não necessariamente massa gorda, que seria o que eventualmente poderíamos querer. Isto para dizer que a restrição calórica sistemática muitas vezes é desvantajosa, ou seja, perdemos o peso, mas ficamos sem qualidade neste peso e com restrições a nível de performance. Portanto, quem procura perder peso deve fazer uma restrição calórica, com certeza, mas não deve ser excessiva. Certo? Vamos falar de 300 calorias de déficit ou 500 calorias de déficit por aí. E muitas vezes o que fazemos é cortamos as nossas necessidades a metade e esperamos que a coisa corra bem. Pois é verdade. Há bocadinho já falámos aqui um pouco sobre a sua consulta, sobre as preocupações de quem vai à sua consulta aqui no Centro de Medicina Desportiva. Só faltou perguntar-lhe uma coisa, que é como é que é o trabalho aqui no centro. E, por exemplo, pensei nisso a propósito dos atletas com patologias mais crónicas, etc. Há uma preocupação aqui no Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz de trabalhar em equipa multidisciplinar, ou seja, perante uma situação de facto, um caso de um atleta, de uma atleta, enfim, alguém que vos procure, há a preocupação de fazer uma abordagem mais multidisciplinar, ou por regra, enfim, a orientação é em função da necessidade específica daquele caso. Absolutamente. Aqui a procura é de facto da equipa multidisciplinar e, em primeira instância, eu recebo clientes de outros colegas que referenciaram para a consulta de nutrição porque identificaram a necessidade. Eu próprio também já o fiz de forma inversa, vamos supor para a psicologia também. E sim, sem sombra de dúvida, existe aqui uma preocupação com multidisciplinaridade para o cliente cumprir com os seus objetivos. E que é o que faz sentido. E que é o que faz absolutamente sentido, sim. Muito claro. bem. João, um conselho para quem nos está a ouvir e que tenha alguma dúvida nesta matéria, o que é que deve fazer? Bom, primeiro que tudo pode procurar-nos, mas na verdade o que eu sugiro em relação à nutrição é mais em relação à informação. Por favor, filtrem bem as fontes de informação. Temos muita desinformação a nível de nutrição procurem uma segunda opinião e uma terceira opinião. Certo? Não confiem logo naquela dica daquele alimento que do promete, colega do ginásio que exatamente, que promete ser a melhor estratégia do mundo para perder peso ou para ganhar massa muscular. Procurem mais informação. Certo? Com mais qualidade. As redes sociais à partida são grande parte da nossa fonte de informação e mesmo aí há informação boa, mas é preciso filtrar, certo? E aí uma das coisas que se pode fazer é recolher essa informação toda e procurar o profissional da área para ver o que é que de facto faz sentido e o que é que não faz. Bem, é fácil. É mais luz. João Almeida Lopes. Exatamente. Muito bem. Obrigada, João. Bom, o papel do nutricionista desportivo é fundamental, como já vimos, para a avaliação das necessidades individuais do atleta e tem como finalidade adequar o que se come, como se come, quando se come, quando se come. Há objetivos tão diferentes como o simples bem-estar, o controle do peso e o desempenho da performance desportiva. O João certamente ajudará também, como o ouvimos, na sua consulta no Hospital da Luz, a desfazer ideias feitas, erradas, a esclarecer dúvidas sobre dietas e suplementos, entre tantos outros temas que são relevantes na nutrição desportiva. Hoje partilhou connosco algum do seu conhecimento e a sua experiência. Muito obrigada por isso, João. E eu espero sinceramente poder contar consigo de novo, porque isto, enfim, hoje foi só o princípio da conversa, imagino eu. Acho que deve haver muito mais coisas para nós conversarmos. Espero contar consigo, como disse, num outro episódio do Sportcast. E pronto, eu queria mesmo também dizer que
É aqui que os nossos especialistas podem ajudar a tomar as melhores decisões desportivas. Por isso, nós prometemos voltar. Subscreva os outros programas do podcast do Hospital da Luz, que já estão disponíveis na sua plataforma preferida. Estamos em todas. Até breve.